Congresso usurpou o poder do presidente da República. E a Daniela Lima, da Globo News, entrou em desespero após essa grande derrota do governo federal com a derrubada do IOF pelo Congresso Nacional. Falou aí, né, que o Congresso usurpou do poder do Lula. Isso mesmo. O Haddad também, que estava aí na Globo News, culpou quem por essa derrubada do IOF? Bolsonaro, meu senhor. Vamos analisar essa matéria aí, vocês vão ficar de boca aberta, pessoal. Bora para mais um vídeo. Direto para o Palácio do Planalto, onde varou a noite conversando com vários aliados, inclusive com o responsável por acionar o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, o advogado-geral da União. Daniela, o responsável, como assim? Vai mesmo? Tudo indica que sim, mas a prerrogativa de representar o governo nas questões legais é dele. Estou, então, tratando só de um dado da realidade. Eu perguntei às pessoas que estiveram com o Lula ontem. O Lula voltou mais calmo? Não, o presidente está indignado. E a indignação do presidente construiu um consenso dentro do governo. O que a fonte me diz? Há um consenso apenas dentro do governo hoje, a de que o Congresso usurpou o poder do presidente da República. A de que o Congresso usurpou o poder do Lula. E em relação a isso, eu vou detalhar, como disse aqui a fonte, para não ter uma palavra fora do lugar. De novo, é um ministro que participou das diversas conversas que Lula fez ontem, e já eu detalho a parte da conversa dele com o AGU. Há um entendimento unânime, né? Disse aqui a fonte, né? Há uma coisa que une o governo, né? O entendimento de que o Congresso usurpou o ato do Lula. Há um entendimento unânime sobre a necessidade de declarar a inconstitucionalidade do ato do Congresso Nacional, que infringiu, sim, a separação dos poderes. Há um entendimento unânime sobre a necessidade de declarar a inconstitucionalidade do ato do Congresso que infringiu a separação dos poderes. Importante entender aqui também o que disse Lula a essas fontes. Eu não vou falar com o Hugo Mota hoje, eu não vou falar com o Davi Alcolumbre hoje, eu não sei quando eu vou, uma hora eu vou ligar, mas eu não sei quando eu vou, porque o Lula considerou uma deslealdade o que foi feito pelos presidentes da Câmara e do Congresso. E como eu antecipei ontem, já havia entre a equipe econômica e a ala política, gente, o que aconteceu no Congresso conseguiu produzir um verdadeiro milagre. Fernando Haddad e Rui Costa estão defendendo a mesma tese. Vai para o Supremo, se perder, perdeu, mas a gente não pode se abaixar tanto a ponto de deixar transparecer mais do que gostaria nas costas. Eles acham que é preciso fazer um rearranjo, não tem base, não tem centrão, o centrão já foi. O que aconteceu foi uma deslealdade. O preço, a consequência jurídica e política disso é o que está sendo avaliado. Eu vou passar agora para a conversa que importa, é o segundo bastidor, o Lula e o Messias. O presidente da República voltou de São Paulo ontem com o advogado-geral da União. Lula veio aqui a São Paulo fazer um ato numa favela, né, favela do Moinho, que era alvo de uma dispensa ali de pessoas, enfim, já a gente fala disso, se for o caso. E volta de São Paulo junto com o advogado-geral da União no seu avião. Eles não esgotam a conversa na viagem, vão até o Palácio do Planalto e seguem debatendo basicamente o quê? É o timing do acionamento ao Supremo Tribunal Federal. Ontem foi a última sessão, hoje tem uma sessão administrativa no Supremo, depois é recesso do Judiciário. No recesso, despacha o presidente da Corte, neste caso, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o que diz aqui a fonte, né? A decisão foi, o presidente delegou ao AGU, ao Messias, né, a responsabilidade de definir a estratégia jurídica de maneira bem técnica. O debate vai se seguir estritamente jurídico, focando no quê? Na usurpação das competências do Poder Executivo pelo Legislativo. A AGU vai ser responsável, informou a fonte, por determinar o tempo, a forma e os meios para a condução desse processo. Crava aqui que vai ao Supremo? Não. A Renata Agostini, do Globo, crava. O governo bateu o martelo, o AGU, Jorge Messias, vai definir agora quando. Mas que vai ao Supremo? Vai. O tempo não deixou Lula se acalmar. De novo, repito, aqui jogando a bola para Brasília, perguntei para a fonte, o presidente está como? Ainda está pistola? E a fonte disse, Lula está
indignado. O presidente do PP esteve aqui, o senador Ciro Nogueira, e ele fez um diagnóstico, faz vários diagnósticos, como um dos principais líderes de oposição. Ele acha que o problema é o presidente Lula. Ele acha que o presidente Lula não entra nas negociações, não tem articulação política, chama esse governo de um governo que não é o Lula 3, que é o Dilma 3, nas palavras dele. Ele foi fazendo uma série de diagnósticos que me levou à seguinte pergunta que eu estava pensando aqui nessa entrevista para fazer para o senhor. O senhor acha que hoje existe, com essa reação do Congresso, na medida do IOF, a gente pode dizer que a eleição de 26 foi antecipada? Eu não quero crer, porque a quem interessa uma economia que está com a menor taxa de desemprego da história, que está com a inflação em queda, que está com o dólar em queda, que está mostrando resiliência, que está gerando emprego, a quem interessa estragar esse cenário? Só por razões eleitorais? Quer dizer, nós vamos estragar uma construção feita com o Congresso. Porque em toda entrevista que eu dou, eu falo, as medidas que a Fazenda manda, nem sempre, quase nunca voltam como foram encaminhadas, o que é parte da democracia. Mas o Congresso fez essa agenda andar, a ponto de nós cumprirmos metas de superávit, de resultado primário, a ponto de nós cumprirmos com a lei de diretrizes orçamentárias. Eu sempre compartilhei a reforma tributária com o Congresso, porque, evidentemente, sem o Congresso nada disso seria possível. Às vezes, raramente, há um conflito maior, como foi o caso da desoneração. Vocês acompanharam que ali estava envolvendo 30 bilhões de reais, nós não tínhamos 30 bilhões de reais para dar para as empresas que fazia 10 anos que estavam sendo beneficiadas por isso, sem gerar os empregos esperados. Eu falei, não, aqui não dá. Foi a única controvérsia que até agora não foi dirimida, porque tudo que nós estamos fazendo é tentando buscar a fonte de compensação da decisão que o Congresso tomou. Mas tirando esse único caso, né, que foi a questão da desoneração da folha, onde mais as coisas empacaram? Tudo andou. Reforma tributária andou, reforma do crédito andou, a reforma dos seguros andou. O senhor acha que não tem, então, esse clima de 26? Eu não vejo espaço para isso. Porque tudo que a gente quer é que a eleição do ano que vem seja uma eleição boa para o Brasil. Se discutam ideias, as pessoas apresentem suas divergências. Um vai dizer, eu sou a favor de manter congelado o salário mínimo. O outro vai dizer, eu sou a favor de valorizar. Um vai dizer, tem que cortar programa social. O outro vai dizer, eu vou manter. Um vai dizer, vamos desonerar os super ricos. O outro fala, vamos taxar. É normal isso. No mundo inteiro essa disputa está acontecendo. E, às vezes, aqueles que estão com ideias que podem parecer antipáticas para o eleitorado estão ganhando a eleição, né? Favorecendo os de cima. Ganha-se a eleição. Está acontecendo no mundo inteiro. Se nós criarmos um ambiente em que a questão econômica esteja melhor do que estava 2, 3 anos atrás, nós vamos ter um ambiente melhor para discutir essas ideias. O que fazer com a saúde, com a educação. E, assim, até rebatendo o senador Ciro Nogueira, com quem eu tenho diálogo, o presidente Lula participou de todos esses debates que eu estou elencando aqui. Tudo passou pela mesa dele. Tudo passou pelo seu crivo. Inclusive o aumento do IOF. Tudo. Inclusive a renegociação. A renegociação do decreto passou pela mesa dele. Entendeu? Uma pessoa que está 100% informada sobre tudo, né? E que tomou a decisão pelo Executivo de como encaminhar, sempre no diálogo com as duas casas. Ele nunca fez nada sem antes dizer, olha, estou fazendo tal coisa, eu estou encaminhando por esse caminho. Ou seja, eu não vejo omissão, muito pelo contrário, do presidente Lula. O Ciro Nogueira, assim, com todo o respeito, fez parte de um governo, como ministro-chefe da Casa Civil, de um presidente que não sabia onde estava no planeta, não tinha ideia, não conversava com um líder político, não apertava a mão de um chefe de Estado, não queria saber da maior crise sanitária da história recente, não tinha ideia do que estava acontecendo. A inflação bateu 2 dígitos. Como ele falou aqui ontem. E ele vem falando, o Lula tendo servido o Bolsonaro, quer dizer,
Me parece assim, o Bolsonaro terceirizou o governo. Como ele falou do senhor Não estava a ontem, par do que estava acontecendo. ele Então, eu não estou querendo comparar aqui, mas como ele, assim, vamos dizer assim, fez referência ao presidente Lula, não E ele tem, fez, como ele fez não dá para referência, comparar uma coisa com a outra. como ele fez E como sempre, né, toda vez que o governo federal tem uma derrota aí contra o Congresso, eles acionam o STF. Isso mesmo. Lula decide acionar o STF contra a derrubada do IOF e a AGU pede informações à Fazenda e prepara o argumento. É essa tensão entre Congresso Nacional, né, e o governo federal e STF só aumenta cada vez mais. Vamos ver aí, né, os próximos passos. O IOF que foi derrubado pelo Congresso Nacional, será que vai ser considerado inconstitucional pelo STF essa derrubada do Congresso Nacional? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou da Daniela Lima e do Haddad, os seus argumentos, né, tentando proteger aí o governo federal. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, deixa o like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.